Teremos, inclusive, uma entrevista especial agora. O Felipe Ponte Mendes, ele vive em Israel há 23 anos, reside na cidade de Ramat Gan. Eu agradeço demais pela participação. Felipe, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Boa tarde, boa noite. Acho que é boa tarde aí no Brasil. Como vocês estão? Graças a Deus, vocês estão num país de pura paz. E vim de lá, eu gosto muito do Brasil, adoro o povo brasileiro, é um povo de muito amor. E estamos aqui para dar a verdade. Essa é a minha experiência, meus 23 anos aqui também. Eu sou uma pessoa que gosto de verdade, gosto de realidade, gosto de... Você sabe que o mundo tem medo da verdade, né? Não todos, né? Mas então tem que se enfrentar com a verdade, às vezes dói. E essa dor é para conquistar o puro Deus da verdade. Agora, as Felipe, perguntas podem... Claro, não, e a gente agradece demais você por reservar esse tempinho, conversar com a gente, expor o que você e sua família estão vivendo por aí. Agora, para começar, gostaria de pedir por gentileza que você nos contasse. Você está em Ramat Gan, que é uma cidade que fica na região central do país. Olhando para o mapa, fica à direita de Tel Aviv. Como você e sua família estão nesses últimos dias? A tensão, aqueles momentos de perigo permanecem nas 24 horas do dia? As sirenes tocando, a necessidade de se esconder, se proteger no bunker, ou alguma atividade foi retomada do dia a dia? Conta pra gente, por favor. Assim, eu vou começar o mais curto possível, desde do ano 2000 que eu cheguei em Israel. Em 2000, eu cheguei em Ashkelon, que é justo uma cidade bem atacada hoje, a cidade mais grande, mais atacada, perto de Gaza. E eu tive experiência de um míssil muito próximo de mim, com amigos que estavam comigo, provas e tudo. E eu senti o poder dessa bomba, desse míssil, do vento que sai depois desse míssil. E eu senti, dentro desse míssil, o ódio dessas pessoas, desse povo, que não sei, nem são pessoas, não são povo, não sei como explicar isso hoje. Animal é melhor que uma pessoa assim, que a vida é a morte. A gente vive a vida para a vida sem fim, que não existe morte. Eles começam pela morte. Não sei explicar isso, mas eu sei que eu senti já esse míssil de Deus, e foi 2 vezes, uma vez em Ashdod também. Eu passei por isso 2 vezes, e foi milagre de Deus que eu saí vivo disso, que está muito próximo de mim. E então eu senti isso também na minha carne quando eu morava naqueles lados. E graças a Deus aqui no centro, eu moro em Ramat Gan, que é o centro de Israel, é o lugar, vamos dizer assim, mais protegido, porque os mísseis precisa de mais força para chegar no centro. E não só isso, como a guerra, né? O centro é onde está todos os lugares, o negócio, como agora tem, Deus nos livre, uma guerra no Brasil, onde vão atacar São Paulo, né? Que é onde vai toda a economia do país. Então, eles sabem também desse motivo, e não só isso, você vê que desde 2002, o mundo nunca viu, sempre foi contra. Mas desde 2002, desde a minha experiência em si, que eu tomei essas bombas na minha cara, mas não morri, graças a Deus, eu vi o ódio de graça. Porque quando uma pessoa quer destruir um sistema, um país, não é o povo que não tem nada a ver. Entendeu? E eu vejo, e sempre ouvi isso, e nunca parou. Só que o mundo nunca deu atenção. E precisa de uma guerra e de um negócio assim para o mundo abrir o olho. Mas isso nunca acabou, nunca teve um fim. Essas pessoas que estiveram lá no sul, perto de Gaza, elas, desde 2002 que eu sei, elas vivem mísseis quase todos os dias, e não existe um ano que existe uma paz ali, e o mundo não vê isso, e morrem pessoas, e todo mundo fica aqui quieto. O mundo, né, aqui todo mundo faz bagunça, mas a gente depende, o mundo depende do mundo, você não pode atacar assassino, você não pode isso, e o mundo contra. Agora me diz um país árabe que aceita agora esse povo do Hamas. Por que o Egito não abre as portas e dê a eles aos inocentes? Por que o Irã, que é o mestre de mandar dinheiro para todo mundo, fazer essa guerra, por quê? Por que eles não pegam eles para o país? Porque ninguém quer eles, ninguém quer assassinos, ninguém quer confrontar até o próprio povo do Hamas de Gaza. Hamas, não importa, mas você vê que o ensino deles desde criança, e eu vejo isso, você vê isso, eu convivi com árabes, eu tomei árabes que têm
como se fala, RG israelense, assassinam judeus, ou seja, eles têm todos os direitos, têm tudo, eles recebem tudo. Gaza em si, a gente tentou fazer paz muitas vezes. Uma vez foi, bom, a gente vai dar para vocês eletricidade, vamos por acordo de paz. A gente deixa de dar ao nosso povo força de eletricidade para dar a eles também. Sim. E aí, beleza, não tem paz. Aí você dá água para ele. Ok, dá água, e a água não tem paz. E aí você dá para eles gasolina para eles sobreviverem. Com a gasolina, e tudo isso eles usam contra nós. Então, você vê que não só isso, o que mais me doeu na vida aqui, que teve uma época que teve uma parte que a gente doou de Israel para eles tomarem essa terra, e a gente tirou pessoas que viveram há 30, 50 anos nessa terra, largaram na casa deles, a polícia de Israel, o exército, arrancando todo mundo, todo o próprio povo judeu de casas para dar a eles da terra essa paz, que também não aconteceu. Então, você aqui vê, e é provado, que não existe acordo de paz com assassinos. Felipe Ponte Mendes, ele que mora em Ramat Gan, está há 23 anos em Israel, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News e dizendo que ele viu o ódio de graça. E fez uma pergunta: por qual razão o Egito não abre as portas para o Hamas? Felipe, a gente vai fazer um giro de perguntas. Os nossos comentaristas vão elaborar questões para você agora. Vamos começar no Rio de Janeiro com o Roberto Mota. Mota, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe. A minha pergunta é: como a sociedade israelense está vendo esse conflito, Felipe? Qual é o sentimento entre as pessoas? Eu vou te dizer em geral, desde quando o mundo escreveu alguma coisa e deixou aqui, o povo judeu sempre foi perseguido e atrás de guerras, e a gente está acostumado com isso. E toda essa guerra, a gente está até hoje querendo mostrar o que é a verdade e a paz, e o poder espiritual de cada ser humano nesse mundo, e como ele pode ser poderoso, e mostrar a verdade na cara do mundo e não existir mal aqui. Ali começa, nas escritas. É isso, a gente... E o povo israelense sofre desde então, para mostrar a verdade. E até o mundo não acordar, e até o mundo não querer esse único Deus. Esse mesmo Messias, que não tem nome, não tem nada, mas é para todos, tudo. O mesmo Deus e o mesmo Messias. Tudo está dentro da verdade de cada um. E uma frase que eu escrevi para mim mesmo: quem é o maior mentiroso desse mundo? É nós para si mesmo. E quando a gente luta em si mesmo, dentro da verdade, a gente enxerga a verdade lá fora. Entrevista importante com o Felipe Ponte Mendes, ele que mora em Ramat Gan, conversando ao vivo com a gente. Próxima pergunta dos Estados Unidos, Cristiano Beraldo. Beraldo, boa noite. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas, à nossa audiência, e boa noite, Felipe. Você mencionou que nós estamos num lugar de paz, mas se a gente olhar o Brasil tem um número de assassinatos às dezenas de milhares todos os anos. Você, conhece a realidade da convivência pacífica que o brasileiro tem com a violência que lhe é imposta. Como é que você avalia a diferença? Quer dizer, o israelense que foi atacado reage da forma que, no meu entendimento, é a única forma de fazer, mostrar ao seu inimigo, ao seu detrator, que ele não pode repetir o ato de violência, o ato de terrorismo que foi cometido. Entretanto, no Brasil, a gente constata essa passividade diante de uma violência diária, cotidiana que a gente tem. O que você acha que diferencia o povo israelense do povo brasileiro? Gostei da sua pergunta, é uma coisa que eu justo pensei, é de se conhecer a violência nas favelas, é de se conhecer esse crime, esse lugar tão perigoso do Brasil, vamos dizer assim, mas o Brasil, por que isso acontece no Brasil? Porque o governo... Normal. Televisão ao vivo é isso. O Felipe fazendo um ajuste, provavelmente recebendo uma ligação
já vai conversar com a gente, ele que está em Ramat Gan, é uma cidade que fica nos arredores de Tel Aviv. Se nós olharmos para o mapa de Israel, Ramat Gan fica um pouco à direita de Tel Aviv. Felipe, você estava explicando, fazendo a comparação entre o Brasil e também Israel. Por favor, pode concluir. O crime que a gente vê hoje aqui em Israel. O crime do Brasil, se você for olhar profundo, começa pelo governo, né, que não cuida do povo, e ele faz que o povo não tenha outra opção de ter que assaltar, roubar para poder ter comida, e dali já vira um vício e chega mais longe. Então, aqui nessa questão do Brasil, o governo é o culpado de não dividir o dinheiro ao povo e pensar só nele mesmo e tudo que está junto a ele. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso, não tem aonde fugir. Que se o Brasil realmente, com a riqueza que ele tem, ele seria o país mais potente do mundo. Se ele soubesse pegar todo esse recurso que ele faz para o mundo, que ele é um dos maiores exportadores da agricultura e assim vai, do boi, eu já não sei mais falar, o carnívoro, seja o que for, dos bovinos e assim vai. Então o Brasil não sabe cuidar do povo. Mas o povo sabe se cuidar de si mesmo. E não tem uma guerra de ódio, de que você é assim ou esse assado, não existe isso no Brasil, todo mundo é liberado. E sim, esse crime tá porque o próprio país cria. E esse crime que é causado, e se você ver profundamente, eles matam de medo, não porque eles querem matar, que ele está sendo assaltado, porque ele vê uma reação, então ele vai matar de medo para se salvar. E eles também, eles vão só, na favela, essas pessoas, eles só vão fazer mal a quem que fazem mal a eles. Aqui, claro que eles vendem drogas, isso é outra coisa. Mas você vai ver que eles vão só maltratar normalmente ou matar em caso, não de ódio, em questão de medo, entendeu? Aqui é puro ódio e eles não têm medo de nada e sem esse medo eles vão só matar e não tem nada a ver judeu, porque você pode ver que nesse dia 7 de setembro eles mataram tailandeses, mataram árabes que vivem aqui, mataram judeus, mataram católicos, mataram americanos, tudo eles mataram. Ou seja, se não é eles nesse mundo, ninguém tem que viver aqui. Entendeu? Então essa é a diferença. Importante reflexão do Felipe Pontes Mendes, analisando e comparando Israel e Brasil e a violência em que esses dois países são submetidos. Próxima pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Muito boa noite, Felipe. O ser humano, ele é muito adaptável, né? A gente tem olhado aí vários episódios e constatações de que logo as pessoas se adaptam. E já com esse tempo de guerra aí, mais de um mês, as pessoas já estão se adaptando e encarando esta guerra e as sirenes como normalidade, já estão integrados nesta nova realidade brutal, Felipe? Isso é em qualquer coisa, como se você morasse numa favela e você vesse a violência dia a dia no seu bairro, entendeu? Você ia se acostumar com isso, não ia te dar medo, mas nas notícias ia dar medo no mundo inteiro, no país inteiro, entendeu? É como aqui, agora as guerras você sabe que tem, graças a Deus, né, também a gente tem o preparo e também no centro, por exemplo, no sul, eles têm 10 segundos a 15 segundos correr que nem uns loucos para poder se proteger. Aqui ainda você tem tempo de 1 minuto e meio, uma coisa assim, eu não sou exata nos tempos, mas você tem um tempo de se preparar, e aqui tem um país, como em Hamas, fazem bunkers só para os assassinos e não para o povo, aqui eles se preparam para bunkers para o povo, entendeu? Então, em toda parte tem que ter um lugar que se protege, mesmo se você não se encontra, eles ensinam aqui como se esconder, não como o Hamas, coloca todo mundo nas casas, não deixa ninguém fugir para se derrubar um prédio, derrubar quanto mais civis, para poder provar que Israel agora matou tantos civis, são os assassinos. Mas quem vive aqui? E quem vê isso? Que eu tenho 23 anos, e eu não sou, eu tenho um pai católico, eu sou judeu parte de mãe, mas meu pai é católico e eu adorei toda a família, adoro toda a família dele, eu tenho uma avó super espiritual do lado dessa parte. E eu não sou contra ninguém, é tudo amor. E aqui em Israel é um lugar onde todo mundo, quando te conhece, te abre as portas, te sente numa família que não dá para explicar isso. Entendeu? É uma coisa que, sabe, o mundo tem que viver e conviver e ver nos próprios olhos antes de ficar escutando tudo que falam.
Felipe Ponte Mendes, ele que mora em Ramat Gan, Israel, está em Israel há mais de 20 anos, conversando com exclusividade com a gente aqui na Jovem Pan News. Felipe, muito obrigado pela gentileza em reservar esse tempo, conversar com a Jovem Pan, trazer um pouco da sua experiência e da sua vivência aí durante esse período tão difícil. Boa sorte, fique em segurança e até a próxima. Que Deus abençoe o mundo inteiro para uma redenção perfeita e a verdade concreta. Até uma próxima.